Olá! Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de mitos e teorias. Eu não sei se vocês gostaram do vídeo da semana passada. Eu gostei bastante. Eu acho que é muito interessante estes temas. Eu gosto mesmo muito de trazer estes temas. Portanto, eu acho que é uma rubrica que eu estou muito entusiasmada em fazer. Esta semana eu trago-vos um mito português. Uma situação que eu não sabia que tinha existido. Eu não sei se hei de considerar isto um mito urbano, mas efetivamente foi um mito urbano em Portugal e foi uma situação muito fixe. Mas nós tivemos uma invasão marciana em Carcavelos e hoje eu vou-vos contar tudo sobre isso. Imaginem Portugal na década de 50. As ruas tranquilas, o som distante de carros e em cada casa um ritual diário. Toda a família reunida à volta da rádio. A televisão existia, mas ainda era bastante rara em Portugal e, como é óbvio, nos anos 50 a rádio era o centro de tudo. Das notícias, das famílias. As pessoas confiavam naquilo que as pessoas ouviam na rádio. E foi neste cenário que o nosso país viveu uma das noites mais sombrias da sua história. Na noite de 25 de junho de 1958, o locutor José Matos Maia, da Rádio Renascença, preparava-se para apresentar um programa especial. Inspirado pela famosa emissão de The War of World, de Orson Welles, que foi um dos momentos mais altos da história da rádio mundial e que havia sido transmitida 20 anos antes, José Matos Maia decidiu criar algo ousadíssimo para Portugal e algo que ninguém nunca tinha tentado. Uma dramatização chamada A Invasão dos Marcianos. A ideia era muito simples, muito inovadora na altura também. Apresentar tudo como se estivéssemos a ser alvos de uma invasão marciana. A emissão da rádio começou normalmente. E, entretanto, vem uma suposta interrupção na emissão. Matos Maia, com uma voz muito séria, relatavam um fenómeno estranhíssimo nos arredores de Lisboa. Sobre os céus de Carcavelos pairavam naves, coisas estranhas que nunca ninguém tinha visto. Ouvia-se, inclusive, barulhos metálicos das naves, as naves a aterrar. Haviam repórteres em terreno, isto era tudo feito, mas haviam repórteres em terreno a dar notícias locais, no momento, luzes intensas, ouvia-se fumo, gritos. Entrevistavam inclusive testemunhas que encontravam e as pessoas a dizerem que tinham visto outras pessoas serem levadas pelos marcianos, que viram abduções à sua frente. Mais tarde mostraram inclusive um comunicado do governo em que dizia para as pessoas terem calma, ficarem nas suas casas e não saírem. Foi efetivamente tudo encenação, mas foi tudo tão bem feito que a população acreditou mesmo. E houve histerismo coletivo nas ruas, houve pessoas a ficarem com medo em casa, houve famílias efetivamente assustadas. A verdade é que Matos Maia avisou no início do programa que isto ia acontecer e que era uma pequena brincadeira. Mas, como muitas vezes acontece, a maior parte das pessoas não ouviu ou não acreditou. A dramatização, a intensidade, a forma como as coisas foram conduzidas levou a que toda a gente achasse que isto era mesmo a sério. Para além de que num país pequenino como nós e muito ligado à rádio na altura, quem é que não ia acreditar que o senhor da rádio estava a dizer a verdade? Portanto, como eu disse, minutos depois o pânico espalhou-se, as famílias saíram para a rua em pânico, tiveram de chamar a polícia a sério, a polícia recebia dezenas de chamadas e depois havia os relatos. Muita gente a dizer que estavam a invadir Portugal, havia efetivamente relatos de pessoas que viram invasões a acontecerem, abduções a acontecerem e, como tudo, depois, mais tarde, transformou-se em histeria. O governo teve de vir reagir preocupadíssimo com a ordem pública. E a PSP mais tarde dirigiu-se aos estúdios da Renascença e teve de interromper a emissão. Matos Maia foi preso, detido pela PIDE na altura e interrogado durante horas a fio para tentarem perceber porquê que ele estava a fazer aquilo. O que começou apenas como ficção tinha gerado um medo real para as pessoas. Esta invasão dos marcianos tornou-se um marco histórico na rádio em Portugal. Foi um dos primeiros grandes exemplos em Portugal e do poder que os mídias têm para influenciar as pessoas e desencadear comportamentos em massa e histeria em massa. Muita gente jurou mais tarde que o programa soava demasiadamente verdadeiro e real para ter sido uma piada. Outros criticaram a Rádio Renascença pela imensa irresponsabilidade e pelo pânico criado às famílias portuguesas. Uma coisa é certa, ninguém esqueceu,
toda a gente se lembra disso. E este episódio revelou-nos algo profundamente intrínseco à natureza humana, revelou-nos também a força que os meios de comunicação têm. Num tempo em que nem internet tínhamos, nem redes sociais tínhamos, uma simples emissão de rádio conseguiu levar meio país à loucura e à histeria. E mostra como a credibilidade de uma voz por trás do microfone pode mover multidões. Mais de 6 décadas após o acontecimento, a invasão dos marcianos continua presente na memória coletiva de muitas pessoas que viveram e outras que ouviram os seus familiares falarem desta situação. Se gostaste desta história, deixa o teu like, subscreve. O vídeo de hoje é muito mais curtinho, mas este aqui é um daqueles mitos urbanos que eu precisava ter percebido o que é que tinha acontecido em Portugal. Havia várias histórias, haviam vários relatos e eu não consigo, por uma questão autoral, de vos colocar aqui a emissão verdadeira, mas vocês têm vários sites em que vocês podem encontrar a emissão verdadeira que aconteceu. É muito interessante verem, é muito interessante ver o poder da rádio. Eu acho que a rádio vai sempre ser um meio de comunicação que vai conseguir durar mais tempo e ser sempre um meio de comunicação ultimamente escolhido por toda a gente e um bom veículo de passagem de informação. Obrigada por assistirem a mais um Mitos e Teorias. Hoje trouxe-vos o mito da invasão de Carcavelos e para a semana tenho um mito muito mais interessante também para vocês. Espero que gostem, espero que fiquem aí. Até à próxima.